Oi, antagonistas! É carnaval, mas a gente tá aqui com vocês debatendo política. Enquanto velhas raposas da política esperam o início da quaresma para ver o que será o seu destino na Lava Jato, a gente conversa aqui com os jovens que estão de olho na nova política. A gente vai falar com o pessoal do Instituto de Formação de Líderes. Já ouviu falar? Esse é o Miguel Furian Campos, que é o presidente do Instituto de Formação de Líderes. E ele vai contar pra gente qual é a dessa moçada que acha que política é pop. Miguel, tudo bom? Muito obrigado, Marilene, pelo convite. Bom, Miguel, a gente vê sempre lacrando nas redes sociais uma juventude de esquerda, muito sonhadora. Mas pelo que a gente vê aqui do IFL, vocês são uma juventude que acredita em empreendedorismo, livre iniciativa. Eu vou perguntar aqui uma roupa. É todo mundo rico? Ou vocês acreditam mesmo em empreender? O que é esse instituto? Então, o Instituto de Formação de Líderes, ele foca justamente na formação de novas lideranças nesses preceitos de livre mercado, livre iniciativa e empreendedorismo, né? A gente lá aceita de tudo, né? Então, tem desde empreendedores até lideranças políticas e também lideranças no mundo corporativo. E todos os nossos associados passam por um ciclo de formação em que eles têm acesso a livros, né, têm acesso aos nossos debates semanais e também a todos esses políticos e palestrantes que são de grande qualidade que a gente proporciona para eles. E com base nisso a gente acredita que vai conseguir formar esse cidadão para ser um líder, seja na sua empresa, seja na política, mas também em qualquer organização e entidade da sociedade. Hoje, ser um líder implica necessariamente entender de política? Mesmo um líder na sua empresa, você tem que entender de política? Não, a gente acredita que o Brasil hoje precisa de mudanças, né? E a gente tinha uma juventude, depois da década de 80, que não se interessava muito por política. E as coisas no Brasil foram acontecendo e não foram mudando. A gente acredita que o jovem precisa, sim, ter um interesse em política. O líder, ele precisa se interessar. Porque as coisas, né, infelizmente ou felizmente, mudam lá em Brasília, né? Então, se a gente tem uma população que empreende, mas não se interessa pela política, a gente tem um país nessa situação. Então, o que a gente gosta de passar a mensagem para a sociedade, através das nossas lideranças, é que sim, precisa sim se interessar por política, porque é lá que a gente vai conseguir mudar o nosso país. Eu acho essa uma visão interessante, porque sempre a gente teve um monte de gente empreendedora, mas que não ia para a rua, por exemplo, fazer passeata. Exatamente. Vocês foram para as ruas com os movimentos sociais nas últimas passeatas? A gente pediu para os associados, alguns associados foram, né? A gente entende que o FL fica mais no campo de debate político e debate de ideias, né? Tem outros movimentos que eles vão para as ruas, né? A gente tem o MBL, o Acorda Brasil, o Vem Pra Rua, dentre outros, né? Acho que a função do FL é justamente formar lideranças, que aí sim essas lideranças podem criar seus movimentos. Entendi. E influenciar ideias. O Instituto, ele é apartidário, né? Então a gente não recomenda nem voto para esse, nem voto para aquele, né? A gente quer debater ideias. Quem que vocês já levaram lá para debater? Porque vocês levam uns figurões, né? O pessoal se interessa? Sim, a gente tem uma enorme facilidade de chamar tanto grandes empresários quanto também grandes políticos, e eles vão por livre e espontânea vontade, porque eles entendem lá que é um público qualificado, né? E que provavelmente no futuro vai ser um dos agentes de mudança do país. Por que o pessoal resolveu se interessar? E assim, eu acompanhei de uns tempos para cá essa história do IFL. Vocês eram um grupo mais fechado. E de repente tem um mundaréu de associado lá que está entrando, porque o pessoal começou a ter muito interesse. Eu tô vendo uma expansão grande disso, mas também assim, nos círculos que eu frequento, gente que tinha muito interesse por fazer MBA, por fazer isso, fazer aquilo, quer entender de política. Vocês estão abrindo mais vaga, mas o que está acontecendo lá? A gente começou muito pequeno aqui em São Paulo, né? Começamos com cerca de 10 associados e ao longo do tempo as pessoas foram se interessando
mais por política. Acho que a partir de 2014, com esses movimentos de rua, o interesse pelas posições ideológicas, políticas e também pela vontade de mudança, né, fez com que as pessoas buscassem esses grupos de estudo, essas alternativas fora do ambiente de trabalho. E a gente recebeu muitas inscrições de novos associados, né? Obviamente a gente tem um processo seletivo lá, a gente recebe jovens, né, de entre 20 e 34 anos, né? Mas a gente também está aberto, quem quiser nos procurar, a gente está sempre aberto para novos associados. E aí eu queria te perguntar uma coisa, vocês não estão naquela mesmice de repetir discursos, vocês não têm aquele método de fazer jogral que um fala e o outro ficar repetindo tudo. Eu já fui em eventos de vocês, tem debate mesmo, tem palestra, mas assim, as pessoas apresentam ideias diferentes e eu não vejo reprimir, como é que você está dizendo isso pro doutor fulano? Não tem isso. Vocês se juntaram como? Como é que surgiu isso? Na verdade, o IFL ele surgiu de um outro movimento em Porto Alegre, que chama Instituto de Estudos Empresariais, que foi fundado em 1980 por empresários que queriam trazer esses debates que tem nos Estados Unidos de grupo de estudos para cá, né? E teve um empresário também paulista que foi lá palestrar no IE em Porto Alegre, gostou da ideia e trouxe aqui para cá em 2007. Né? Desde 2007 a gente ficou andando de lado, né? Quando cresceu essa vontade das pessoas de participar do cenário político e também econômico, ou seja, discutir ideias, a gente cresceu bastante. Hoje estamos com cerca de 80 associados. Para a gente finalizar, vocês acham que a mídia, que também passa por mudanças, tem a ver com essa mudança da participação? Porque eu vi, assim, décadas de 80 e de 90, a maioria da molecada não queria nem saber de política. Eu vi começar a querer saber do Mensalão pra cá, de quando começou a botar a sessão do Mensalão no bar à tarde pra cá, é que mudou. E isso coincidiu com o advento das redes sociais. Você acha que isso de estar na rede social incentiva a participação política com certeza. Ou incentiva o bate-boca político? Eu tenho uma dúvida às vezes. Isso é uma coisa que a gente tem muito medo e tem discutido lá dentro do Instituto, é essa digamos, tornar a política como é um futebol, né? Você ter político de estimação, você ter um time e só torcer para aquele. Né? Por isso que a gente valoriza muito e acha que o futuro da democracia aqui no Brasil é o debate de ideias. Né? Tem um pensador que a gente gosta muito lá, que é o Mises, né? Que ele fala, ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Né? E a gente tem valorizado isso, traz políticos tanto de esquerda quanto de direita, de centro, né? Para debater. Né? Porque se você ficar só taxando a pessoa, né, como teve aquelas taxações grandes no movimento de rua, coxinha, mortadela, né, você torna o debate político muito sem conteúdo, né, e a gente precisa que as ideias influenciem as pessoas em Brasília, não é a pessoa ser de direita ou de esquerda que eu vou concordar ou não com ela, é a ideia que ela está propondo, é a lei que ela está propondo, ou é a lei que ela está retirando, né, porque a gente lá defende a não criação de leis, né, então a redução do tamanho do Estado. Então, assim, a gente entende que nesse debate de ideias, a gente vai conseguir influenciar a política no país. Esse é o Miguel Furian Campos, presidente do IFL, Instituto de Formação de Líderes, que veio conversar com a gente aqui no Carnaval da TV Antagonista. Miguel, valeu, muito obrigada, viu?